Sejam bem-vindos ao Sombras do Além. Neste episódio vamos falar sobre o instigador. Steve e Amy vão até Pittsburgh ajudar uma família. Alice, sua filha e sua neta. Alice comenta que todos estão sendo atacados. Ela, sua filha e sua neta. Eles ouvem passo, porta batendo o tempo todo, principalmente no andar de cima. Seus outros filhos nem querem visitá-la mais. Alice então comenta que além da filha e da neta, o seu ex-marido também mora na casa. Ela comentou que ele dormia no quarto dos hóspedes, mas que ultimamente ele dorme no sofá. Elas perguntaram o porquê disso, mas ele simplesmente não fala sobre o assunto. Alice comenta que desde que se mudaram para casa, ele, o ex, mudou-se drasticamente de comportamento. Ela acredita que é a casa, mas ela revela que não havia casa ali. Era um terreno e poucos anos que eles construíram a casa, ou seja, a casa em si não tem nenhuma história. O que o Steve conseguirá encontrar sobre essa casa? Ela só quer saber o que está acontecendo nessa casa e ter uma vida normal. Então Steve e Alice vão para a cozinha. Ela revela que a geladeira abre o tempo todo, mesmo não tendo ninguém em casa. Steve pergunta se o ex dela falaria com ele, para saber o que ele ouve e vê, mas ela fala que ele vai se negar. No quarto principal, Alice viu uma senhora de 80 anos, com cabelos grisalhos e encaracolado, e com o nariz bem comprido, bem no seu closet. Ela usa sonífero hoje em dia para dormir. Um dia, deitado na cama, ela sentiu alguém tocando seus seios. Ela olhou e viu algo saindo em cima dela, uma figura sombria, e quando ela olhou para a janela, ela viu um outro homem parado lá, olhando para ela, bem vestido, e até sorrindo para ela. Ela não resistiu àquilo e se descontrolou, começou a amaldiçoá-lo. Depois, ele então desapareceu. Ela comenta que nessa casa eles não têm trégua, precisam ficar de vigia o tempo todo. Agora, Steve entrevista Tanira, a filha de Alice. Tanira fala que sua filha é autista e por isso elas dormem juntos. Tanira revela também que já viu a mulher velha, com uns 80 anos, rugas, curvada, de cabelo grisalhos, e quando a vê, parece que ela também está olhando para ela. Ela já sentiu ela tocar o seu cabelo. Tamira fala que alguma coisa a agarrou pelo tornozelo e a puxou para debaixo da cama. Nessa hora, Tamira se revela muito abalada, está tremendo muito e chora. É uma cena clássica de filme, mas aterrorizante, não é verdade? Ela pergunta por que isso está acontecendo com eles. Ela não aguenta mais. Todos os dias tem algum contato físico. É demais para ela. Tamira revela que só não foi embora da casa pois não quer deixar a sua mãe sozinha. E se preocupa muito com a filha, pois não sabe o que ela está pensando a respeito. Ela também fala que quando tem que ficar sozinha em casa, ela prefere ficar dentro do carro, pois ela tem muito medo. Steve vai fazer a investigação sobre a casa, neste caso sobre o terreno. Steve descobre que o antigo proprietário perdeu 4 filhos dos 7 e a esposa. Todos morreram por doenças estranhas. E o proprietário faleceu de câncer. Em seu testamento, mostra que seu patrimônio era devedor, ou seja, ele morreu falido. Steve descobre que um rapaz de 14 anos faleceu na propriedade, de febre tifoide. O pai do garoto acabou se envolvendo com um charlatão, um falso médico que havia sido preso em outro estado por exercício ilegal da profissão. Mas ele acabou tendo problemas de saúde por conta de uma queda, e acabou ficando de cama e quem cuidou dele foi sua esposa. Steve comenta que quem foi a vítima nessa história foi essa senhora. Steve percebe que a casa fica perto de trilhos de trem. Então ele investiga se há alguma relação com a assombração da casa. Steve descobre que houve muitas mortes em trilhos. Uma delas é que um grupo de trabalhadores estavam esperando o trem que ia buscá-lo para o trabalho. Era de madrugada, muita neblina, então eles estavam esperando o trem aonde sempre esperaram, mas naquela noite havia mais de um trem a caminho, então eles foram atropelados. Outra história foi a de um casal que resolveu cortar caminho voltando da missa de Natal pelos trilhos e de repente o trem veio.
o rapaz conseguiu empurrar sua esposa, mas acabou sendo atropelado. Estes foram os pontos históricos importantes que Steven achou nas suas pesquisas. Agora vamos falar de Amy. Quando Amy chega, logo vê pessoas mortas. Mortos, porém conscientes. E ficam agitados com a chegada dela. Um desses mortos é bem encrenqueiro. Provoca os mortos e os vivos. As pessoas que moram na casa são muito abertas. Isso faz com que o homem morto faça o que bem entender. Amy ouve mulheres que estão surtando no andar de cima. Uma dessas mulheres está obcecada por um vivo que nega tudo isso. Já sabemos quem é, na verdade. Amy vai para o quarto e fala que a pessoa que dorme nesse quarto tem muito medo e que o instigador vem para cima com força total. Ele parece como uma sombra debaixo da cama e agarra as pessoas. No porão, Amy vê uma mulher bem idosa que parece ser uma bruxa. Nariz comprido, queixo comprido e de cabelos brancos. A mulher idosa deu um beliscão na Amy. Amy fala que essa mulher não vai com a cara do homem vivo, por isso atormenta ele sempre. Ela sente que está protegendo a mulher da casa. Essa senhora velha acha que esse cara não deveria estar na casa, pois ele não é nada bom para a mulher. Amy vê outro homem morto. Ela fala que ele vem na casa, pois precisa de ajuda. Quer sair e se sente preso. Ele vai muito à noite. Amy comenta que por os moradores terem uma abertura facilita essas coisas. Então a moradora perde o controle, fica em pânico, então acaba se abrindo cada vez mais. Este homem morto é capaz de interagir fisicamente, sacudir a cama e até ouvir ele falar. O instigador até quer ser amigo desse homem, mas ele acaba não deixando. Mas Amy acha que os dois podem estar juntos em certos momentos de pavor para os moradores. Amy fala que esse homem distinto, que havia alguma coisa a ver com os jornais, algum tipo de trabalho. Sempre viajava, visitava lugares diferentes, tinha dinheiro, mas depois não tinha mais. Ele está lá pois precisa de ajuda, ele quer deixar tudo isso para trás. Ele em si não acha que está fazendo nada de errado. Amy volta para o porão e vê aquela senhora que está muito focada no homem da casa. Ela perdeu a família dela toda. Ela gosta muito de ficar no porão. Ela é apaixonada pela casa, adora. Ela se sente sozinha. Amy acha que ela deve ter ficado louca ou havia algum problema mental. Amy vai para fora da casa. Vê muitas pessoas paradas lá fora. Ela acha que eles morreram juntos ou trabalharam juntos. Amy fala que tinha algo a ver com a igreja, ou alguma coisa muito repentina aconteceu. Ela vê uma passagem, um caminho, que eles estavam seguindo, e de repente eles tiveram que dar um passo para trás. Amy não consegue entender muito bem essa cena, mas nós já entendemos o motivo, não é verdade? A revelação. Steve e Annie conta tudo o que descobriram para Alice e Tamira. Detalhe. Eles revelam fora da casa de Alice, pois o ex-marido não quis que Steve e Annie voltassem à casa. Annie fala tudo o que sentiu aos poucos. Ela fala sobre a abertura das pessoas vivas da casa, e ela acredita que seja o ex-marido. Steve chama a atenção para a filha de Tamira. Tamira fala para Amy que ela, a sua filha, não fica sozinha em casa, e quando está com eles, sempre aponta para o canto da casa e fala, monstro. Tamira se sente muito mal com tudo isso. Amy fala que há 3 entidades na casa. Primeiro, a bruxa. Ela fala que ela odeia o ex-marido da Alice. Então Steve acha que essa pode ser a mulher que morreu sozinha, depois de perder o filho, de 14 anos, e o marido. Depois Annie fala sobre o cavaleiro distinto, que ele anda pela casa, mas quer ajuda. Por elas estarem tão expostas, ele aproveita disso. Isso pode deixar os moradores com um ataque de pânico. Ele fala que esse homem distinto quer que o ex da Alice o tire de lá, pois Amy acredita que o ex pode ter umas certas habilidades. Todos ficam chocados com essa revelação. Esse em si pode ser um antigo dono da propriedade. O terceiro cara é o instigador. Ele está sempre perturbando os vivos, gritando e xingando.
Ele sempre está debaixo da cama. Tamiri logo reage por ter passado por essas coisas. Steve pergunta para Amy o que eles podem fazer. Amy fala que precisam encontrar uma médium. Essa médium precisa reunir o filho morto de 14 anos com essa senhora. Depois precisa encaminhar o cavaleiro distinto. O instigador deve dar trabalho, mas a médium dará conta. Amy fala para os moradores passar água de alcatrão em cada entrada, para manter todos os mortos fora da casa. Steve comenta a hipótese de que o ex-marido não deixe a médium fazer o trabalho dela. Alice fala que se ele não aceitar, ela não terá escolha de deixar a casa. E se eles saírem, Amy fala para que elas nunca mais voltem na casa, pois tudo isso vai se concentrar nele. Elas falam que vão tentar fazer com que ele deixe a médium fazer o trabalho. Amy e Steven torcem para que eles consigam. Nossa, que loucura esse episódio, não é verdade? Uma casa que não tem muita história, mas consegue abrigar tantos fantasmas. É muito interessante isso tudo acontecer. Então, será que realmente é a casa que está assombrada? Ou é o ex-marido que consegue absorver essas coisas e trazer para dentro de casa? Mas pelo menos há uma solução no final para que isso tudo seja resolvido. Basta que o ex-marido permita. Então, caso queira entrar em contato, só enviar e-mail que está na descrição. Ou pelo @Sombras do Além, tudo junto, sem acento, via Instagram. Espero que tenham gostado desse podcast e que estejam no próximo episódio. Obrigado.